também que já está participando aqui. A gente já vai chamar a Adriana Ramos, que está encabeçando aí uma luta muito importante, que é a Floresta Sem Cortes. É uma luta de muitas entidades, de vários grupos que estão participando. Eles trabalham que nem a gente, né? Construindo isso com a rede, né? De várias entidades, vários grupos diversificados e tal. Então, como que o ISA tem construído isso e qual que é a centralidade do debate do orçamento também para a preservação do meio ambiente e das florestas brasileiras? Oi, Rafael, obrigado aí pela oportunidade de estar aqui com vocês, acompanhando esse momento importante da votação. O orçamento realmente é uma peça super difícil, não é uma peça que a gente tem condições e que a gente tem conseguido acompanhar todos os anos. Mas a situação na área ambiental tem estado de uma maneira tão drástica que a situação do orçamento esse ano chamou muita atenção de um conjunto grande de organizações que vem acompanhando a pauta legislativa que acabaram articulando essa campanha. Porque a gente já vem, né, vendo o desmonte das estruturas que o governo vem fazendo. O orçamento no ano passado já foi o orçamento mais baixo da história das instituições ambientais no Brasil. E esse ano a proposta do governo reduz ainda mais em relação à proposta do governo no ano passado. E em relação ao que existia de orçamento em 2019, digamos que nunca foi nada de muito extenso que desse para avançar muito, mas que pelo menos permitia as ações principais dos órgãos, né, como o IBAMA, o ICMBio e o próprio Ministério do Meio Ambiente, a gente tem uma redução agora de aproximadamente de 30% a 40%, né, do orçamento geral dessas instituições, e algumas áreas especificamente que são chave principalmente para a conservação, né, e para a conservação da Amazônia. Quer dizer, a gente fez essa campanha do Floresta Sem Cortes dando esse foco, porque a meta de redução do desmatamento é uma das poucas metas ambientais, né, mais ambiciosas e objetivas, né, no plano plurianual do governo na área ambiental. Então, monitorar essa meta e ter recursos para implementar as políticas que fazem parte do conjunto de ações que vão controlar o desmatamento, reduzir a incidência dos incêndios florestais, é fundamental. Nessa área, a gente tem uma redução muito grande e um problema muito sério, que foi o desmantelamento da ação do orçamento que está associada a essa meta. Então, além de reduzir os recursos, houve uma manobra de alterar as ações dentro do orçamento que impedem o monitoramento, né, do cumprimento dessa meta e impedem que você mantenha, digamos, um acompanhamento histórico de como esse recurso vinha sendo utilizado. Além disso, uma ação que é fundamental, né, para as áreas rurais e para a conservação da biodiversidade, que é a de apoio à criação, gestão e implementação de unidades de conservação, teve uma redução de orçamento de 66%. Obviamente, muito alinhada com uma proposta de quase que de descaracterização do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, que o governo vem implementando na marra dentro do ICMBio, né, com iniciativas que vão desde um processo de militarização da instituição até uma coisa de perseguição, né, dos servidores e com uma redução de orçamento que vai impactar também comunidades que vivem dentro dessas áreas. Porque dentro das unidades de conservação você vai ter as reservas extrativistas, por exemplo, onde você tem comunidades que, para desenvolver os seus planos de gestão, as suas atividades produtivas, precisam que a unidade esteja em pleno funcionamento, com as suas ações sendo desenvolvidas, o que se torna mais ou menos impossível. Então, essa campanha Floresta Sem Cortes, ela estava demandando que o orçamento voltasse ao patamar do orçamento de 2018, que é o que a gente considera, né, que é o mínimo necessário para que o Brasil possa efetivamente implementar essas áreas e garantir a integridade dessas áreas, né, protegidas, e implementar as ações de combate aos incêndios e ao desmatamento. Sabendo que o governo brasileiro sempre dependeu muito de recursos internacionais de cooperação para complementar as ações orçamentárias, né? E que também, nesses 2 últimos anos, o governo cortou praticamente todos esses compromissos e esses acordos que viabilizavam uma boa parte da gestão ambiental, especialmente na Amazônia. Então, a situação realmente bastante crítica e a sinalização é bem negativa do ponto de vista de como o próprio relator
acatou as emendas e as propostas que foram trazidas para a mesa. A gente discute muito floresta, né? Quando tem seca, quando tem queimada, quando tem um aumento muito drástico de desmatamento. Por mais que a gente esteja no aumento muito drástico de desmatamento, e ainda assim o governo está deixando esse debate de lado. Mas o preservação e o manejo dessas florestas também é um assunto ordinário, né? Um assunto da rotina do orçamento público, do trabalho de várias instituições, né? Você acha que tem um perigo aí de a gente, por conta da pandemia, não estar olhando para isso? Talvez executando um pouco essa estratégia do ex-ministro do Meio Ambiente, né? O Salles, que disse de passar a boiada. Você acha que talvez o orçamento está abrindo espaço para eles passarem a boiada também? Eu acho que são dois movimentos que se complementam, né? O movimento de passar a boiada no sentido das desregulações, e aí tem tantos projetos de lei que já estão em tramitação, quanto várias normas infralegais que foram sendo desmobilizadas, desfeitas, alteradas, né, ao longo do ano passado todo. Então, a gente já vê isso acontecer na prática, esse desmonte, e, digamos assim, o corte de verbas é a cereja do bolo, né? É aquela situação que nem o mínimo da estrutura pública que você deixou consegue funcionar porque você não tem as verbas necessárias. Então, não adianta você ter o corpo de fiscais se você não tem dinheiro para pagar a gasolina, se você não tem, né, condição de mobilizar os helicópteros e os carros, por exemplo, para efetivar ações de fiscalização. O IBAMA, por exemplo, ele já dependia de uma suplementação ao orçamento feita pelo dinheiro do Fundo Amazônia, que, inclusive, foi uma exceção feita ao IBAMA, Rafael, porque quando o Fundo Amazônia foi criado, o fundamento do Fundo Amazônia era que ele tivesse que ser adicional aos recursos orçamentários, para não substituir, exatamente para não permitir que o poder público fragilizasse a sua responsabilidade. Quando o Brasil chegou em 2015 numa situação que já tinha uma situação difícil, né, para a execução de recursos orçamentários na medida do que era necessário para dar conta da fiscalização na Amazônia, o governo brasileiro, então, pediu ao Fundo Amazônia, ao BNDES, uma excepcionalidade dessa cláusula de adicionalidade, considerando que ele teria que desmobilizar as bases de controle e fiscalização na Amazônia, e foi reconhecido por todas as partes, porque o fundo tinha um comitê participativo com representação da CONTAG, né, da sociedade civil, dos povos indígenas. Todos acordaram que era importante garantir as condições de trabalho do IBAMA e fizeram essa excepcionalidade. Então, o IBAMA, que já dependia desse recurso desde 2015, viu esse recurso ser cortado, né, no início de 2019, por capricho do governo, né, que não queria ver o dinheiro chegar na ponta, na conservação e na sociedade civil, né? Desde então, tudo que o governo vem fazendo são estratégias para fragilizar qualquer aparato institucional, qualquer projeto, né, de base comunitária, de instituições que se desenvolvam na região, oferecendo uma resistência, né, ao interesse de um processo de desregulação e de abertura da Amazônia para uma exploração descontrolada. Né? Ligar o áudio agora com o áudio. Perfeito, muito obrigado, Adriana. Assim, a gente sabe que os desafios no campo do que vocês trabalham, né, o Instituto Socioambiental tem sido uma referência para a gente na atuação aí, na resistência aos ataques do governo Bolsonaro e dos seus associados, né? Os garimpeiros, os madeireiros, ilegais, né? Então, muito obrigado pela parceria e conte com a gente aqui na Minoria. Vocês também, muito obrigado, viu? Boa sorte aí, vamos juntos tentar ver se esse orçamento sai melhor do que a encomenda aí. Estamos aí na resistência, conte conosco. A gente tá isso, né, gente? A gente vai pro plenário e traz participações do povo, que a gente, infelizmente, não tem essa participação garantida, né, no Congresso Nacional. Muitas vezes o povo não é escutado. E em tempos de pandemia é o que a gente vai fazer, escutar a voz do povo, e a nossa bancada vai trazer o outro lado, o lado de quem está sendo afetado pelas políticas sociais que estão sendo destruídas e pelos cortes do orçamento. É uma pauta muito importante que o Brasil inteiro discutiu, é a pauta da saúde, né? A pauta que foi essencial aí na pandemia, sempre foi essencial, estava em crise antes, mas agora ficou claro que um investimento de longo prazo